No mundo dos investimentos só existe uma verdade absoluta: você vai errar. Até os investidores mais bem-sucedidos cometeram e cometem erros. O erro é uma coisa inevitável, por isso que é comum se dizer que no mundo dos investimentos o que importa não é você não errar, e sim procurar se acertar mais do que se erra de forma a ter um resultado positivo. O único jeito de não errar é simplesmente não fazer. Porém, tem aqueles erros óbvios e bem conhecidos que muitos investidores já fizeram o favor de cometer no passado, então nós podemos aprender com a experiência deles. E antes de prosseguirmos, não deixe de se inscrever no canal e acionar as notificações, assim você sempre fica sabendo quando tiver alguma novidade por aqui. O primeiro erro é não conhecer o próprio perfil de investidor. Quando se abre conta em uma instituição financeira que distribui investimentos, é obrigatório responder a um questionário de múltiplas escolhas que diz qual é o perfil do investidor, conservador, moderado ou agressivo. Porém, a função principal desse teste é delimitar o tipo de produto financeiro que pode ser oferecido para o investidor. Para conhecimento real do perfil do investidor, ele não é o suficiente. E é preciso ver fatores de natureza mais subjetiva e qualitativa, como a personalidade do investidor, a história de vida e as preferências por alguns investimentos. Esse tipo de coisa não é coberta por esses testes e depende muito de uma autoanálise honesta do investidor. O ponto é que a maioria dos investidores tende a fazer uma imagem de si próprios como mais capazes de aguentar os riscos dos investimentos do que realmente são. E o que a gente vê na prática são investidores que acabam entrando em certos investimentos na empolgação, achando que vão tolerar os riscos. Aí quando o mercado vai na direção oposta, eles não suportam a pressão e se desfazem dos investimentos na pior condição possível, realizando perdas grandes. O segundo grande erro dos investidores iniciantes é investir sem ter uma reserva de emergência. Nesse vídeo eu não vou entrar nos pormenores da reserva de emergência, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Mas a reserva de emergência é um assunto meio tabu no mundo dos investimentos. É uma coisa que não se discute e não se questiona. A reserva de emergência precisa ter um determinado valor e ela tem que ser investida de uma determinada forma que é extremamente conservadora. A estratégia de investimento de uma reserva de emergência é totalmente voltada para liquidez e segurança e não para rentabilidade. O ideal é que se tenha uma reserva de emergência totalmente constituída antes de se investir em busca de rentabilidade. Porém, muitos investidores iniciantes acabam queimando a largada e investindo tudo que tem em investimentos mais agressivos antes de formar essa reserva de emergência. O resultado disso é que muitas vezes acontece um imprevisto, uma emergência, daí o nome reserva de emergência, e a pessoa não tem acesso imediato ao dinheiro ou então tem acesso, só que com perdas. Alguns investidores, e isso não é um privilégio só dos iniciantes, parecem acreditar que tem gente que tem o dom de prever o futuro. Pior que isso, acreditam que essas pessoas não só preveem o futuro, como também compartilham essas previsões com o resto da humanidade, seja de graça ou em troca de uma módica quantia. O mundo dos investimentos é caracterizado pela incerteza quanto ao futuro. A incerteza gera angústia, e a angústia leva as pessoas a buscarem respostas, e as infames dicas. Só que para todo problema complexo existe uma resposta simples, direta e errada. No mundo dos investimentos, as pessoas estão em busca de respostas simples para questões complexas. Na maioria das vezes, elas conseguem respostas erradas. Quando conseguem respostas certas, a gente sempre fica sem saber se isso aconteceu por pura sorte. De qualquer forma, eu nunca vi um investidor ter sucesso no longo prazo seguindo dicas de gurus financeiros de plantão. Inclusive, sempre que alguém me pede uma dica de investimentos, eu digo que a minha dica é: nunca peça dicas. Estude e aprenda. A necessidade de diversificar os investimentos é um quase consenso no mundo das finanças. Eu digo quase consenso porque alguns investidores desenvolveram para si métodos de investimento que não se apoiam em diversificação e que eventualmente podem ter sucesso. Porém, isso é exceção, não a regra. Para a grande maioria dos investidores, a diversificação é o caminho sensato a seguir. Porém, alguns investidores iniciantes têm uma certa resistência à diversificação e geralmente justificam a não diversificação dizendo que estão começando com pouco dinheiro e que por isso não conseguem investir numa carteira de investimentos.
Outro problema que acontece é que os investidores iniciantes muitas vezes não entendem a diversificação. Acabam investindo em um monte de coisas com características iguais e acham que estão diversificando. Só que, ao contrário do que muitos pensam, é possível sim investir de forma diversificada com pouco dinheiro. Muitos títulos, como os títulos públicos, por exemplo, e diversos fundos de investimento permitem que se invista com valores bastante baixos. Por isso, não há justificativa aceitável para não diversificar. Muitos investidores só têm olhos para o retorno, querem saber quanto que o investimento vai dar. Porém, o retorno de um investimento é um fator sobre o qual temos pouco ou nenhum controle. Já os custos são um fator sobre o qual temos controle. E os custos podem ter um impacto gigantesco no retorno efetivo de um investimento, especialmente nos tempos atuais em que os juros e, de forma geral, os retornos dos investimentos estão ficando cada vez mais baixos. Porém, muitos investidores negligenciam os custos e ficam pagando para as instituições financeiras por coisas pelas quais poderiam pagar menos ou até mesmo, conforme o caso, não pagar. É o caso de corretagens e taxas de administração. E podemos mesmo colocar os impostos nesses custos. Existem investimentos que permitem investir de uma forma fiscalmente mais eficiente. Então é isso. Vimos 5 erros que afligem os investidores iniciantes e, também, surpreendentemente, alguns investidores experientes. Lembrando, erros nos investimentos são inevitáveis, mas esses erros que foram apresentados nesse vídeo você pode evitar, então evite. E é isso aí. Espero que tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal e nos vemos em um outro vídeo.